Nossa, gente. Aquela garrafada que eu vi. Ó, eu sou mal. Que veio a casca. Eu, quando era criança, na época de nascição de leite, eu lembro de ter até uns 5 anos, 6 anos, qualquer coisa que a gente tinha dando barriga, minha mãe dava um chá. Eu me lembro que eu tomava uma madeira de chá da frente de cá. Só que aí, eu fui dar para esse encontro uma casquinha de lá do
frutos de uma paixão. Sem paixão, a vida é triste. Só lágrimas, solidão. Mas sem ler, não fica só. Tem muita imaginação. Para alegrar o seu dia, tenha sempre um livro à mão. Os estudantes já sabem, foram bem ensinados pelos outros professores, acham-se agora animados, aprenderam bem na prática escrever vestibular. A professora Renata, sempre muito obstinada, concorreu ao nosso edital junto com a meninada, que na sua declamaram sendo logo premiada. A paixão pela leitura no colégio virou clube. Enveredar pelas letras, quando mestre Raí incumbe, já não é obrigação, é prazer, é um deslumbre. No clube, teceram versos, sendo lontra o narrador, que todo o caos contou como um bom historiador. Se algo está faltando, que nos perdoe o leitor. Muito obrigada. E eu começo, né? Ele tende a se propagar mais rápido, né? Porque o ar quente tende a subir. Então, nessas áreas mais planas, ele vai se propagando mais lentamente. E quais são os impactos de um Olá, eu sou a professora Rosário Nakashima, eu faço parte do colegiado de licenciatura em História aqui na Universidade Federal do Norte de Tocantins, a UFNT, e também sou docente do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura e Território, PPG Cult. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa experiência na extensão. Nós sabemos que a universidade tem essas frentes, ensino, pesquisa, extensão, gestão. E nesse momento eu gostaria de fazer esses relatos sobre as ações extensionistas. Eu me descobri uma professora extensionista no ano passado, quando eu propus o projeto Vibe, Vida em Movimento, para levar justamente esse bem-estar, essa alegria, a leveza que a dança nos traz para diferentes espaços. Num primeiro momento, nós tentamos fazer esse movimento da Vibe aqui dentro da universidade, ver se a comunidade viria. Fizemos as divulgações no Instagram, pelas outras mídias sociais, mas infelizmente, às vezes a gente percebe que a universidade ela ainda precisa romper alguns espaços para que a comunidade se sinta parte, se sinta pertencente da universidade, porque infelizmente não houve muita adesão. E aí, a partir da segunda etapa, porque este projeto ele contou com o financiamento do programa Floresça, que é um programa do PIBEX, que é aqui da UFNT, desculpe-me, que é um programa da ProEx, aqui da UFNT, e o Floresça, ele disponibiliza um recurso para você usar esse recurso em projetos de extensão. E quando eu propus a Vibe, foi justamente para usar esse recurso para pagar as professoras de dança. Então, nós fizemos essa parceria com a Escola de Dança La Roca, que é uma escola aqui de Araguaína, de dança. A professora Tailara é a diretora de lá, então nós fizemos esse contato. E essas professoras começaram a ministrar essas aulas. E a partir dessa segunda etapa, quando nós vimos que não houve tanta adesão da comunidade vir até a universidade, a UFNT, nós propusemos levar a Vibe para as escolas. A Vibe, na realidade, ela é uma sigla que significa vitalidade, integração, bem-estar e energia. São 4 coisas muito importantes que nós consideramos levar para as pessoas, e principalmente nas escolas, porque... Ai, Flávio, tá coçando meu olho. Peraí. Não, depois a gente vai fazer edição. Peraí, ai, entrou alguma coisa. Essas 4 expressões, né, vitalidade,
integração, bem-estar e energia, são 4 coisas que eu acredito que são extremamente importantes para que as pessoas tenham acesso, para viver bem, para ter uma qualidade de vida. E aí nós fizemos essa proposta de levar a Vibe para as escolas, principalmente para o ensino médio, porque quando a gente pensa na universidade, infelizmente nós sabemos que muitos desses estudantes ainda acreditam que a universidade, a UFNT, você tem que pagar mensalidade, é algo inacessível, algo que eles não se sentem pertencente a esse espaço. Então, um dos objetivos da Vibe é poder levar a universidade para as escolas, para que eles conheçam, para que eles saibam quais são os cursos que tem aqui e comecem a sonhar com essas possibilidades. Então, nós conseguimos levar a Vibe no semestre passado para o Sem Castelo Branco, que é uma escola, né, de tempo integral, ali na Vila Aliança, e também na Domingos da Cruz Machado, que também é de tempo integral e fica lá no Nova Araguaína, né? Fica no bairro Nova Araguaína. Nós escolhemos essas 2 escolas porque tinha essa possibilidade de fazer as atividades durante as atividades eletivas. As gestões das escolas acolheram muito bem o projeto e foi realmente uma alegria muito grande poder desenvolver esses momentos, né, de expressão corporal, de dança, de movimento para essas meninas e esses meninos dessas 2 escolas. E uma coisa assim que foi muito bacana, que no semestre passado a ProEx promoveu o Coreia Pop Day aqui na UFNT, que foi um evento para fazer esse intercâmbio com a cultura coreana, com o K-pop. E nós aproveitamos, a Vibe aproveitou esse espaço para criar esse espaço de culminância, para que as meninas pudessem apresentar as suas coreografias aqui dentro da universidade, já fazer essa ponte para que elas pudessem conhecer a universidade, conhecer a sua infraestrutura, as suas possibilidades, as suas potencialidades. E como foi um evento no sábado, o professor Plábio, a Aline, fizeram todo esse trabalho também de fazer esse intercâmbio com a Superintendência de Educação, para conseguir os ônibus, e aí essas alunas e alguns representantes da gestão das escolas vieram, e foi de fato um momento muito especial, porque o evento estava cheio, muita gente, elas se apresentaram, foi um momento assim de protagonismo, de alegria muito grande que elas puderam vivenciar. E aí... Bom dia, sou a professora Olívia de Medeiros, eu sou professora do curso de História, tenho atuação no PPG CUT, que é o nosso programa, né, aqui da UFNT, Interdisciplinar em Cultura e Território, e também atuo no Prof. História, no momento, na função de coordenadora. Eu trabalho com extensão, né, e com pesquisa de forma articulada, e nos últimos 2 ou 3 anos eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, né, com apoio, né, da ProEx, mais especificamente com o edital Floresça, com os editais Floresça, né. Desse ponto de vista, algo que eu acho importante destacar é a relevância desses editais para a gente pensar como que a universidade, né, se insere dentro da realidade social aqui da nossa região. Tanto no contexto das comunidades, que é onde eu trabalho mais, mas também nos espaços urbanos. Em relação às minhas pesquisas, né, eu estou desenvolvendo com a comunidade quilombola Dona Juscelina. Eu trabalho em 3 vertentes muito específicas no momento, né, que é a questão das sociobiodiversidades, a partir das plantas medicinais, mas também pensando essas plantas medicinais como tecnologias sociais, sobretudo porque uma das demandas mundiais atual que é algo que não só do Brasil, mas do mundo como um todo, global, dos chefes globais como um todo, é essa articulação para pensar a mitigação, a desaceleração da destruição do planeta. Desse ponto de vista, uma outra dimensão que é importante é pensar como que os meus projetos dentro dessas comunidades podem trazer benefícios para as mulheres, né? Porque eu trabalho diretamente com essas tecnologias sociais, né? As plantas medicinais como tecnologias sociais, mas que beneficiem 2 aspectos específicos. O ano passado, nós realizamos o primeiro encontro de mulheres, né, quilombolas, que são conhecedoras, como eu as nomeio, conhecedoras de plantas medicinais dentro do território.
Essas mulheres se articularam para ajudar a construir esse evento, ou seja, aí a gente já estabeleceu uma parceria muito forte com a comunidade, né? Os pesquisadores que estavam envolvidos, né, a partir da minha coordenação, com estudantes da pós-graduação, com estudantes da graduação e com a comunidade. Então, nós organizamos esse evento a partir de 3 eixos. Primeiro, a apresentação de uma oficina, né, que elas fizeram plantas medicinais, um diálogo com a educação básica. Nós levamos 2 escolas aqui de Araguaína, né? Uma escola foi a Escola Marechal Rondon e a outra a Escola Alfredo Nasser. Dentro dessas relações, nós acabamos estabelecendo o diálogo com quem? Educação básica, universidade e comunidade. Mas a gente começou a pensar que não era suficiente só evidenciar esses aspectos das plantas medicinais. Era necessário pensar como que essas questões das plantas medicinais poderiam servir para fortalecer o protagonismo das mulheres no que concerne a sua atuação política. Então, em que sentido essa atuação política? Protagonismo econômico, pensando numa economia, digamos, substantiva, mas que revertesse em algum tipo de ganho para elas, que é algo que nós estamos desenvolvendo no segundo projeto que a gente vai começar a desenvolver agora, do Floresça. Eu sou a professora Carliene Freitas, sou professora aqui no CHS e sou supervisora do PAPU, que é o Programa de Apoio à Parentalidade na Universidade, aqui no centro, né? Nós estamos com esse projeto já desde 2022, que nós começamos com o movimento em prol de políticas de apoio à parentalidade, e desde então nós temos o apoio da PROEX, né, com o nosso projeto, e nós temos, qual que é o objetivo do PAPU? O PAPU, ele visa acolher as famílias universitárias, principalmente as mães estudantes, né, que é o grupo mais vulnerável, que em função das atividades de cuidado precisam trazer suas crianças, né, para a universidade. E para que elas não fiquem nas salas de aula e, né, desconcentrando, né, as mães estudantes, nós temos os espaços brincantes, né, aqui é a Brinquedoteca Mário de Andrade, e temos os monitores brincantes, que são estudantes aqui da pedagogia, da educação física, das ciências sociais e da educação do campo. E nós preparamos atividades semanais e as crianças então são acolhidas durante, né, as aulas das mães estudantes. Além do espaço brincante, nós temos o espaço amamentação e temos também o banheiro família, que são estruturas, né, para acolher as famílias universitárias. Nós temos aqui no CHS em torno de 30 famílias, né, que se beneficiam diretamente do acolhimento aqui, tanto na Brinquedoteca Mário de Andrade, quanto na Ciranda, na Unidade Centro. Olá, pessoal. Eu sou a professora Marta Vieira, eu sou professora do Colegiado de História aqui da Universidade Federal do Norte do Tocantins e atuo também no programa de pós-graduação em Estudos de Cultura e Território, PPG-CUT, e no Prof. História. Estou aqui para falar com vocês de 2 projetos, um que eu estou concluindo agora e outro que eu estou iniciando pelo programa Floresça, aqui da PROEX, o FNT. O programa Floresça, ele veio abrilhantar, podemos dizer assim, abrilhantar as nossas ações de extensão aqui da UFNT. Particularmente, eu já fiz vários projetos pelo Floresça, eu vou destacar 2 projetos especificamente. Esse Musas, Poesias e Cordel, que eu encerrei agora, nós estamos encerrando agora em agosto de 2025. Esse projeto, ele foi uma parceria com a Calanto, Academia de Letras de Araguaína, e com o Colégio Luiz Augusto, lá do bairro São João. Esse projeto, Musa Poesias de Cordel, ele teve vários produtos, né, e teve várias ações. Uma das ações primeiras do Musa Poesia de Cordel foi realizar um sarau dentro da FLUA,
Feira Literária da UFNT de Araguaína, aqui no ano de 2024. Nesse sarau foram selecionadas poesias de mulheres e meninas que estão na educação básica. O objetivo era selecionar poesias de meninas, conforme o projeto que nós enviamos para o Floresça. Foi um grande sucesso, eu acho que pode-se dizer assim, um grande sucesso, sobretudo em virtude da parceria com 2 professores que estão na rede básica, que é o professor Raide Almeida, né, que era nosso parceiro, e a professora Renata Mamed, que é da Aljuva, Academia de Letras Juvenil de Araguaína, né? Esses professores, então, realizaram oficinas de escrita literária com essas estudantes, que então concorreram aos prêmios que foram aí financiados pelo Floresça e oferecidos para essas estudantes, né? Então essa foi a primeira ação desse projeto Musas, Poesias e Cordel. O segundo passo das Musas, Poesias e Cordel envolveu um projeto de escrever um cordel sobre a história de Araguaína. Eu estive no Colégio de Luiz Augusto em uma ocasião falando da história de Araguaína. Eu e a estudante, hoje professora Graciele Freitas, fizemos um pequeno manual, um resumo, uma síntese histórica para esses estudantes. Fomos lá no Colégio Luiz Augusto, apresentamos essa história para os estudantes e, a partir daí, eles próprios fizeram as suas pesquisas, auxiliados pelo professor Raide Almeida, lá do Colégio Paroquial Luiz Augusto. Fizeram as suas próprias pesquisas sobre a história de Araguaína. E o que esses estudantes decidiram? Eles decidiram contar a história de Araguaína pelas águas do Lontra, né? Então, esse cordel nos foi apresentado, tivemos a parceria do membro da Acalanto ali, o Zequinha de Colores, que esteve também nas escolas falando, lá na escola falando sobre cordel. E esse cordel agora está sendo publicado num livro que nós vamos lançar provavelmente na Flua, que se chama História, Poesias e Cordel. Então, que fala, sobretudo, das práticas de extensão neste projeto Musas, Poesias e Cordel. Eu acho que, sinteticamente, essas foram as principais ações, que elas envolveram 3 dias da leitura, lá no Colégio Luiz Augusto, envolvendo o Colégio Luiz Augusto, sendo 2 no Colégio Luiz Augusto e uma no Parque Simba, falando com os estudantes sobre história de Araguaína, poesias e cordel, né? O outro parceiro nosso que esteve, tanto no dia da leitura no Colégio Luiz Augusto, quanto no Parque Simba, foi o diretor da ALMA, né? Academia de Letras Mirim de Araguaína, que é o Leomar Alves de Souza, que foi também um parceiro desse projeto e está assinando este livro comigo, a professora Lia Testa, o Raide Almeida, então, e o Leomar Alves de Souza, que assinam esse livro, que em breve estará aí circulando, para que essas produções literárias construídas por esses estudantes da educação básica, né, sejam aí conhecidas pelo público e, sobretudo, que os incentive, né, a gostar mais de leitura, a gostar mais de literatura e a gostar mais de história.
temos uma novidade. São os autores. Professores enraizados estão lançando colaboração com o FNT, juntamente com a Calão. Dia 8 às 8 horas da manhã. Será na UFNT, sala de estudo. Aguardamos a presença tanto dos seus amigos quanto dos seus familiares. Venham participar. Sou Domingas Monteiro de Souza, servidora da Universidade Federal do Norte de Tocantins, idealizadora e coordenadora da Universidade de Identidades, Adultez e Longevidade, UNIAL. A UNIAL é um programa de extensão que está ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UFNT, que trabalha com pessoas acima de 40 anos. Nós temos vários projetos, que compõem esse programa, como Cultivo e Saberes da Terra da Vida. Nós também fomos contemplados com o projeto Floresça, que é da Pró-Reitoria de Extensão. Nós fomos contemplados com o evento para realizar o Natal, Alto de Natal e a Festa Junina, que é um dos maiores projetos que nós temos dentro da universidade, executado e trabalhado com os alunos da Unial. Fomos contemplados e estamos muito gratos por esse trabalho e queremos parabenizar a toda a equipe da ProEx por essa iniciativa de proporcionar aos projetos trabalhos que sejam apresentados, trabalhos de tanta dimensão e tanta importância como outros, e também a Unial que foi contemplada. Qual que é a vantagem da festa junina para as pessoas, as que estão frequentando, participando da Unial? Fala para nós então um pouco sobre isso. A importância da participação numa festa junina, como para os alunos da Unial, é um resgate, ele foca mais no resgate cultural, de infância, que eles já trabalhavam ou que participavam na infância e que depois, com a idade adulta, eles deixaram de participar desse tipo de evento. E a Unial traz isso para resgatar essa cultura deles e trazer também a importância, a relevância da integração social entre as famílias, entre as gerações. E do Natal, como que é feito e como que é esse projeto do Natal também foi contemplado pelo Floresça? Aí você fala, também pelo Floresça, também o Natal foi contemplado, a gente realizou uma ação do Natal a partir do Floresça. Além da realização da festa junina, contemplada pelo projeto Floresça, nós também fomos contemplados com o Alto de Natal, que é um evento anual que realizamos com os alunos da Unial, onde nós trazemos todos os familiares, onde todas são para contemplar, para agradecer a Deus e para parabenizar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da vida, e é Ele que tem nos conduzido e tem abençoado muito esse programa e abençoado aqueles que são partícipes em qualquer forma e em qualquer situação. Olá, meu nome é Rosana, eu sou docente do curso de Medicina Veterinária da UFNT e eu desenvolvo alguns projetos de extensão. Um deles é o projeto Museu Arte Transformadora. Esse projeto ele nasceu assim da minha vivência com as peças de anatomia. Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber que essas peças, elas trazem algum significado para as pessoas que não têm o contato diário como eu a esse ambiente. E isso pode gerar muito conhecimento, pode gerar também preservação ambiental, porque nós pegamos as peças de animais mortos, doados por várias entidades como Polícia Ambiental,
E aí, a partir dessas peças, nós criamos esqueletos, ou então nós dissecamos, usamos várias técnicas anatômicas para preservar, de forma que a gente consiga preservar essas espécies. E como nós sabemos que o ambiente está em grandes transformações, essas espécies elas perdem os ambientes naturais delas, e aí elas vão desaparecendo. Então a gente consegue preservar para futuras gerações esses esqueletos, né, essas peças que são, de acordo com essas técnicas anatômicas que são desenvolvidas, elas podem ser preservadas por tempos assim, muitos anos. E em relação ao Floresça, eu fui contemplada, né, com o edital 23-24, e esse edital eu desenvolvi um projeto de oftalmologia veterinária. Nós sabemos que existe uma grande deficiência nessa parte, né, quando a gente fala em oftalmologia, em especialidades médicas veterinárias, existe uma grande deficiência no curso. Não é uma deficiência da universidade em si, mas de um modo geral de todos os cursos de todas as universidades do Brasil e do mundo. E a partir desse projeto eu comecei a desenvolver a oftalmologia veterinária dentro do curso. Nós desenvolvemos alguns hábitos de acordo com os alunos, eles podem resolver, né, desenvolver esse teste oftalmológico durante os atendimentos clínicos. E encerrei esse projeto porque eu percebi que existe algo muito maior do que a oftalmologia, que é a neurologia, que a gente consegue fazer o teste neurológico e ao mesmo tempo fazer o teste oftalmológico. Então, de modo que a gente consegue utilizar esses recursos de uma forma muito mais ampla. Então, esse ano, né, eu fui contemplada com Floresça e o objetivo dele é o desenvolvimento da neurologia. E vamos desenvolver a temática, né, da neurologia em si, do teste neurológico e o teste oftalmológico também. Então, vamos envolver as duas temáticas que são muito próximas e às vezes uma se confunde com a outra. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu queria que você falasse um pouquinho, não precisa ser muito extensa a partir da sua vivência, qual que é a importância da extensão para você como pesquisadora e professora e para a universidade? Assim, o que você acha a importância da extensão? A extensão ela é uma forma de você colocar o que você aprende na universidade para a comunidade. Então, a gente tem as três eixos, né? Pesquisa, ensino e extensão. A pesquisa, a gente pesquisa algo, mas essa pesquisa ela é restrita ao campo da universidade. Quando você fala em extensão, você sai dos muros da universidade, você coloca aquilo para a comunidade. Você mostra para a comunidade aquilo que você está fazendo. Além disso, você também está beneficiando essa comunidade, porque você está levando produtos e serviços, despertando essa sociedade das possibilidades que existem. Por exemplo, o projeto do museu, a gente está preservando a história. Então, tem muitas pessoas que não conhecem, por exemplo, o esqueleto de um bovino. Nunca viram um bovino. Então, você está levando esse conhecimento para essas pessoas. E existem, por exemplo, animais silvestres que eles também não têm conhecimento. Às vezes eles veem, mas tem regiões que não existem esses animais. Então a gente pode sair também para outras comunidades, as escolas despertam o interesse dos alunos. Então a extensão, gente, é você pegar aquilo que você faz na universidade e você mostrar para a sociedade. E essa sociedade, ela desperta para possibilidades. São pessoas que podem, através dessa extensão, serem futuros alunos da universidade. Então, a gente tem, assim, a extensão é uma área que, um dos pilares que deve ser também muito valorizado. Olá, sou o professor Jefferson Gracioli, sou aqui do Centro de Educação e Humanidades e Saúde de Tocantinópolis, né? Sou vinculado ao curso de Pedagogia. Vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a importância do fomento do Floresça. Então nós fomos contemplados com o Floresça e a gente foi desenvolvendo algumas ações voltadas à consciência ambiental. Então a gente envolveu aí 220 participantes dessa ação, junto à comunidade, então a importância da gente fazer essa articulação com a comunidade, na qual essa população acabou desenvolvendo algumas ações práticas com a gente, de qualidade de vida, saúde e bem-estar, na qual a gente fez uma corrida, né? Então foi a corrida entre os babaçoais aqui da nossa instituição. Essa corrida culminou aí no reflorestamento de algumas áreas,
culminou também, né, ela resultou na questão da gente trazer alguns dos nossos projetos para conscientizar as pessoas sobre a importância da educação ambiental, seja nas escolas, na comunidade e também na universidade. Meu nome é Regina, eu atuo como professora dos cursos de licenciatura em Física e bacharelado em Engenharia Biomédica da UFNT. A história do meu envolvimento com os editais da PROEX para financiamento das atividades de extensão se iniciou em 2022, quando eu estava como membro da equipe que organizou a Expo Física daquele ano, no curso de Física, e desde então nós temos sido reiteradamente contemplados com as ações de extensão da PROEX, o que tem possibilitado desenvolver várias atividades que nós consideramos muito importantes para o nosso curso, né? Inclusive para a sobrevivência do nosso curso em termos de visibilidade na comunidade e entrada de alunos, né? Que é o que mantém o curso funcionando. Nós tivemos financiamento em 2022 no Floresça, nós tivemos financiamento em 2023 também para a realização das atividades da Expo Física e a partir daí vários colegas do colegiado de Física começaram a se envolver com ações de extensão e têm sido reiteradamente contemplados. Em 2023 nós tivemos o projeto do curso contemplado, além do projeto do Floresça da Expo Física, nós também começamos a pensar em outros projetos que poderiam ser contemplados nos editais. E em 2024 nós ficamos muito felizes em ser contemplado com o projeto do Floresça relacionado à sustentabilidade. Nós havíamos adquirido as impressoras 3D com um projeto universal da universidade e não tínhamos como interagir com a comunidade, especialmente na educação básica, para o uso da impressora para a produção de objetos educacionais, que era um desejo nosso. Então nós começamos a desenvolver projetos nos quais a gente atendia várias demandas da educação básica e estávamos muito limitados. Nós não tínhamos orçamento para conseguir produzir os objetos educacionais. Então veio a ideia de utilizar as nossas impressoras para que pudéssemos produzir os objetos educacionais com filamentos sustentáveis, produzidos por meio de garrafas PET, que são normalmente descartadas, né, como lixo. Então a ideia era unir um projeto que tivesse sustentabilidade e relacionado ao mesmo tempo ao ensino de física. E a nossa ideia então foi submeter ao Floresça, foi o Floresça de 2024, no qual nós fomos contemplados, e nós produzimos uma máquina com financiamento que é capaz de produzir filamentos a partir das garrafas PET, e esses filamentos eles podem ser utilizados nas nossas impressoras 3D para produção de objetos educacionais demandados pelos professores da educação básica. Isso é uma coisa importante porque, eventualmente, quando a gente interage com eles, nós mostramos alguns dos nossos objetos educacionais, mas eles não podem ter acesso, a não ser que o professor tenha disponibilidade de tirar do orçamento dele para comprar o filamento para que a gente possa produzir. Então isso abriu uma nova porta de interação com a educação básica que nós não tínhamos antes. E foi fundamental o financiamento do projeto Floresça para que isso acontecesse, visto que foi a nossa única fonte de recurso, né? Neste momento, a gente consegue fazer essa interação e a produção desses objetos. Bom, este foi um dos Floresças que nós somos contemplados. Atualmente, nós temos um outro projeto contemplado também, Edital Floresça 2025, que também tem uma vertente social, só que agora relacionado à educação de crianças por meio de atividades esportivas. Especificamente, o projeto é o projeto que introduz o Karatê Shotokan para crianças que são vulneráveis. E o foco são as crianças vulneráveis e também aquelas que têm alguma neurodivergência. Atualmente o projeto está atendendo 11 crianças nessas condições. Nós temos uma parceria com o China Dojo, que é responsável por ministrar aulas de Karatê Shotokan para essas 11 crianças. Elas estão lá por causa da verba do Floresça e nós conseguimos, dentre essas crianças, atender algumas neurodivergentes, e é muito bonito com este projeto a gente conseguir ver as crianças de baixa renda tendo acesso a algo que para elas era economicamente impossível e de se desenvolverem de forma que salta aos olhos, né? Nós temos um caso de
uma das crianças atendidas que tem neurodivergência, e que ela começou a ter uma interação social muito diferente desde o início do projeto. Isso nos deixa com o coração aquecido. E também gostaria de mencionar que nós temos duas crianças que são agora 2 karatecas atendidos pelo projeto, que foram campeões estaduais nos Jogos Estudantis do Tocantins. E essas crianças só estavam lá e só competiram por causa do Floresça 2025, né? Que foi uma ação, inclusive, que já vinha de anos anteriores, e isso, acho eu, nos mostra a importância desse financiamento e da continuidade e regularidade desses editais. Isso nos ajuda a manter ações de extensões que são exitosas e que não seriam desenvolvidas se não tivéssemos acesso a esse financiamento. Do PIBEX Norte. Ok. Bom, nós temos hoje um projeto que foi contemplado no PIBEX Norte 2025. É um projeto muito caro a mim. O projeto é relacionado à inclusão de meninas e mulheres usando nanociência e nanotecnologia como fio condutor. A professora Liliana e eu também atuo no Colegiado de Física e de Engenharia Biomédica. Estamos numa rede do CNPq, uma rede nacional, que tem como mote a inclusão de mulheres e meninas na área de ciências exatas, matemática e engenharias. Esta área é uma área que geralmente nós não temos a participação feminina efetiva, por várias questões que já estão arraigadas na nossa cultura. As meninas, elas sempre se afastam dessa área, então nós gostaríamos de fazer a inclusão de mais meninas. E nós escolhemos o tema nanociência e nanotecnologia como fio condutor para essa ação, porque é uma área que está em alta no país, é uma área que a gente precisa formar cientistas. Então a nossa ideia é usar esta área como sendo uma motivação para atrair as meninas e as mulheres. O objetivo do projeto é atender as meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, trabalhar com comunidades da região aqui que a gente vive, né? Nós temos hoje parceria com a Escola Emanuel, da comunidade de Cocalinhos, em Santa Fé do Araguaia. Temos também uma parceria com a escola indígena de lá de Santa Fé. E dentro de Araguaína, na cidade, nós temos o apoio da escola do setor Barros, que é afastado do centro, e nós fazemos ações regulares com essas meninas, que são oficinas, e o objetivo dessas oficinas é mostrar a elas como a nanociência é importante, porque nós temos várias aplicações deste conhecimento na nossa realidade, e como as meninas podem contribuir nesta área. Hoje nós temos 51%, um pouco mais, da população brasileira é feminina, e não há nenhum motivo para que nós tenhamos a área de engenharias, ciências exatas com tão pouca representatividade. O Brasil não pode se dar ao luxo de perder o conhecimento desse segmento da população. Então o nosso objetivo é fazer essa inclusão e, claro, fomentando a inclusão na parte mais sofrida da população, que geralmente está muito afastada da área de ciência e tecnologia no país. Vamos lá preparar para cumprimentar o público.